Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou fazer comentários sobre a obra de Alexis de Tocqueville, A Democracia na América. Alexis de Tocqueville foi um importante teórico do Estado. Trata-se de um francês que se aventurou em terras americanas no século XIX e, através de uma viagem aos Estados Unidos, conseguiu entrar no âmago da sociedade americana, extraindo diretrizes para a organização do seu pensamento político. Baseando-se nas obras de Rousseau e na filosofia do século XVIII, Tocqueville desenvolveu seu pensamento político e tornou-se um dos filósofos mais importantes de sua época. Não só porque foi capaz de escrever uma importante obra, mas sobretudo porque defendeu a existência de um sistema político que nas próximas décadas e séculos se desenvolveu e se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Alexis de Tocqueville escreveu uma importante obra chamada Democracia na América. Nessa obra, destaca sua simpatia pela organização da sociedade americana, os hábitos desenvolvidos, a cultura, a estrutura social, as instituições políticas e a relação da sociedade com o Estado baseada na liberdade e na igualdade. Estabelecer a correlação entre a liberdade e a igualdade tornou-se um desafio para Tocqueville, tendo em vista que os pensadores mais antigos, como os contratualistas, apontavam para a discrepância entre ambas. Os contratualistas não enxergavam muita lógica na existência da liberdade, uma vez que as concepções de Estado, até então desenvolvidas, apontavam para uma relação de poder entre Estado e sociedade, mas uma relação de poder tendo como ponto central a força. Em Tocqueville, esse pensamento se altera. A relação de poder entre Estado e sociedade continuará existindo, mas possuindo como foco a lei. A lei e a sua aplicação norteará as relações entre o Estado e a sociedade. E nesse contexto desenvolve-se as bases para a liberdade e a igualdade. Em Tocqueville é necessariamente falar da liberdade e da igualdade em Tocqueville é necessariamente falar de democracia. Em primeiro lugar, porque Tocqueville identifica, esclarecendo igualdade com democracia. Em segundo lugar, porque ao não trabalhar apenas as indagações abstratas, procura entender a questão da liberdade e da igualdade, onde acredita elas não são contraditórias. Isto é, onde um processo de igualização crescente se dava ao mesmo tempo em que preservava a liberdade. Melhor dizendo, onde a democracia se realizava com liberdade. Tocqueville destaca que o sistema democrático é condição sine qua non para o desenvolvimento da igualdade entre os homens. Por isso, vai defendê-la de todas as formas possíveis. Os Estados Unidos se transformam para o autor em um exemplo de desenvolvimento político e social e que deveria servir como modelo para o mundo. O ponto fulcral do pensamento de Alexis de Tocqueville está no desenvolvimento político do sistema democrático e se centraliza na questão da soberania da população. Através da lei, o povo é chamado para tomar decisões políticas, e é nesse contexto que vai se desenvolver o sufrágio universal e proporcionar as diretrizes para a liberdade. Tocqueville consegue a compreensão exata do sistema político americano quando escreve: o povo participa da composição das leis pela escolha dos legisladores, da sua aplicação pela eleição dos agentes do poder executivo. Pode-se dizer que ele mesmo governa. Tão frágil e restrita é a parte deixada à administração. Tanto se ressente esta da sua origem popular e obedece ao poder do que emana. O povo reina sobre o mundo político americano como Deus sobre o universo. É ele a causa e o fim de todas as coisas.
tudo sai do seu seio e tudo se absorve nele. A obra de Tocqueville não é considerada importante somente por causa da identificação e do estudo que realizou sobre a sociedade americana. Trata-se de uma obra que iria influenciar a expansão do sistema democrático pelo mundo. A sua intenção não foi estabelecer um modelo ideal de democracia, e que o mesmo deveria ser copiado por outras nações, e muito menos pela França, seu país de origem, mas apenas a ideia de um modelo, pois cada país constrói a democracia conforme sua própria cultura, seus ideais e seus hábitos. O grande mérito do autor foi estabelecer que a democracia é um processo de caráter universal e não apenas um fenômeno apresentado ao mundo pela sociedade americana. Para entender o conceito de democracia exposto por Tocqueville, é necessário compreender que a existência de seu processo igualitário como se fosse uma lei necessária para se compreender a história da humanidade. No entanto, Alexis de Tocqueville aponta em sua obra as dificuldades encontradas na sociedade americana para a manutenção e a expansão do processo democrático. Dificuldades essas que não encontram respaldo nas diferenças econômicas existentes na sociedade americana da época. Aliás, para o autor, está excluída a possibilidade da igualdade econômica, e o que vai prevalecer, segundo as suas ideias, são os aspectos culturais e políticos. Estes irão fazer a diferença em prol do desenvolvimento da sociedade americana. Como exemplo, o autor utiliza a questão da escravidão existente em solo americano. Para ele, após o término da escravidão, a diferença da cor da pele iria ser argumento para a distinção e desencadeará preconceito e discriminação, dificultando assim as relações sociais e proporcionando dessa forma um sério problema político. Tocqueville aponta para a existência de dois tipos de democracia: a democracia tirânica e a democracia liberal. De uma forma geral, para Tocqueville, o caminho do paraíso democrático está sempre sendo ameaçado se levar em conta o processo de igualização. O desenvolvimento da igualização pode desencadear a democracia tirânica por parte da maioria, sendo necessária a aplicação de uma ação política, e aí que ele chama de desenvolvimento da cidadania, para defender o bom andamento do sistema democrático. A ação política está relacionada para Tocqueville com a atividade da cidadania. A cidadania e a descentralização do Estado vão ser cruciais para o desenvolvimento da democracia. No pensamento de Tocqueville, encontra-se mencionado a sua preocupação com o individualismo proporcionado pelas relações econômicas. Na visão do autor, a luta pelo enriquecimento proporciona o abandono dos assuntos públicos por parte dos cidadãos e tornando o Estado o único responsável pelos assuntos públicos. Pessoal, foi aí mais uma contribuição do canal de resenhas. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal. Até a próxima.